Fala pessoal, beleza? Bom, galera, o Corinthians procura um jogador midiático ainda para 2024. Bom, eu vou te contar sobre isso. Tem a questão também do Augusto Melo que defendeu, galera, de verdade, defendeu o Pedro Raul. É, incrível, hein? E também a questão do Héctor Hernandes, né? Jogador aí, atacante que vai ficar um tempinho sem atuar pelo Corinthians e o chorão do Tite, né? Vou contar, galera, sobre tudo isso aqui agora. Só vou pedir, deixa seu like, porque o seu like fortalece demais aqui o canal. E se você não for inscrito, se inscreva no canal e bora para as últimas notícias. Vou comentar aqui algumas coisas, mas sem enrolação, bora lá e vamos conversar aí sobre o Corinthians nesse dia 3 de setembro, de tarde para a noite aí que você tá vendo aqui esse vídeo, né? E bora falar de Corinthians. Galera, é o seguinte, o presidente do Corinthians, o Augusto Melo, por incrível que pareça, defendeu Pedro Raul. Assim, de verdade, é até compreensível pra mim, galera, o presidente do Corinthians querer defender o Pedro Raul. Até porque o Pedro Raul é um ativo do clube. Obviamente que o presidente não vai desvalorizar um ativo do clube. Mas ele disse algumas coisas sobre o Pedro Raul, que o Pedro Raul ainda vai se encaixar, que precisa de tempo para o jogador, mas acredita que o jogador ainda vai deslanchar, é um jogador importante para a equipe, enfim, é isso que ele falou. Mas a gente sabe, né, o quão importante o Pedro Raul é, né, que até ele é cortado, né, por opções técnicas do Ramon Dias, que é o técnico do Corinthians. Galera, de verdade, o Corinthians pagou 25 milhões pelo Pedro Raul, um reserva do Toluca do México. Hoje, o Corinthians, com o Pedro Raul, tem 30 partidas, tá? Dentro de campo. Pedro Raul, tá? Com o Corinthians. Tem 30 partidas. 11 como titulares. O Pedro Raul atuou e só tem 3 gols com a camisa do Corinthians. No Toluca do México, eu acho que foi 4 gols que ele fez e era reserva. E aí alguém inteligente do centro de inteligência do Corinthians, junto com o Rubão e Augusto Melo, falou, não, esse é o cara, traz. E trouxe realmente. Tá aí, Pedro Raul, né, que é a última opção como atacante hoje do Corinthians. Será ele é jogador de futebol mesmo? Cara, a gente já viu cada lances horripilantes do Pedro Raul nos últimos jogos que ele atuou pelo Corinthians. Ele fez um jogo bom, que deu 2 assistências. E o presidente até falou nisso, né, nessa boa atuação que ele teve, onde ele deu 2 assistências. Mas, cara, foi um relapso do Pedro Raul. De verdade, eu não acredito no Pedro Raul. Eu sou muito sincero aqui em falar nisso, tá? Enfim. Bom, não sei se você acredita, né? Deixa nos comentários se você acredita nele. Bom, vamos seguindo aqui falando de Corinthians, porque assim, galera, o Corinthians está no mercado da bola, todo mundo sabe, mesmo com a janela fechada, o Corinthians permanece no mercado. O presidente disse que o Corinthians ainda pode contratar novas opções, tá? Já contratou 7 nessa janela, mas pode contratar uma nova opção que esteja livre no mercado, que é o que está no regulamento, né? Jogador que esteja livre no mercado, né? Que, enfim, cumpriu seu vínculo com algum clube e esteja livre, pode ser contratado. O jornalista Samir Carvalho trouxe a informação de que o Corinthians vai contratar um midiático e quer um midiático ainda para 2024. Só que assim, galera, de verdade, a gente sabe, a patrocinadora ela cedeu um valor para o Corinthians de cerca de 60 milhões de reais para contratar um jogador que seja um jogador midiático. Mas, de verdade, os únicos jogadores que estão disponíveis no mercado midiático, porque o Corinthians quer, segundo o jornalista, quer esse midiático que esteja livre, né? E as únicas opções que estão livres no mercado, que eu aqui conheço, tá? É o tal do Memphis e o tal do Balotelli. Vocês conhecem algum outro atacante que esteja aí livre no mercado da Europa, que seja midiático? Que eu não conheço um outro jogador fora esses, né? Memphis e Balotelli. Enfim, mas na verdade, independente se for para esse ano de 2024, se for para o ano de 2025, a questão é que o Corinthians precisa focar e sair da situação que tá? É a primeira coisa. Porque, de verdade, se o Corinthians... É só um exemplo, galera, é só um exemplo que eu tô dando. Se o Corinthians cai pra Série B, o Corinthians ainda vai pensar no midiático? O Corinthians ainda vai pensar no jogador midiático? De verdade, vamos ser sinceros aqui, vamos pensar um pouco. É sério, o Corinthians vai atrás de um jogador midiático? Com a receita do clube caindo e tudo mais? Porque, segundo o jornalista, se não for esse ano, é pra 2025. Pô, mas caindo pra Série B, vai querer também um jogador midiático? Será que também, sei lá, não é só conversa, enfim? O Corinthians tem que focar primeiro em não cair. Após não cair, o Corinthians pensa no midiático, cara. Pra 2025, traz alguém.
Pega, utiliza o valor da patrocinadora, junto com receitas de televisão, sei lá o que for, de venda de atleta, investe num jogador aí que seja midiático, bom, pro Corinthians. E aí contrata. E que o ano seja diferente, dê tempo pro treinador, né? Um time fique organizado no próximo ano. Enfim, o que a gente tem que focar, o que eu quero dizer que a gente tem que focar agora o que a gente tem que focar agora é tirar o Corinthians dessa situação. Tirando o Corinthians dessa situação, irmão, ano que vem a gente vê outras coisas. Não adianta ficar pensando agora num tal de midiático. Desculpa, pra mim, sei lá, é ganhar audiência, né? Enfim. Eu respeito, né, o trabalho de cada um aí. Mas de verdade, sai agora. O Corinthians precisa sair da situação agora. O Corinthians precisa sair. Dane-se o midiático. Eu já tô de saco cheio também de falar em midiático aí. Que saco, velho. Não conseguiu contratar no final da janela de transferência, vai trazer um midiático? Cansei também. Aí, galera, é o seguinte, a questão do Héctor Hernandes, né? É o perigo de ter o Pedro Raul pro dia 14 contra o Botafogo, porque o Yuri Alberto recebeu cartão vermelho, né, no último jogo contra o Flamengo. E aí o Héctor Hernandes ficou contundido, né? Uma lesão na coxa, né? Lesão aí de 1 grau, né? Deu grau 1, né? Na coxa. Cerca de 10 dias, 15 dias no máximo, para ele se recuperar e voltar. Só que a gente corre o risco de ter o Pedro Raul como titular do Corinthians contra o Botafogo no dia 14. E é que tá, né, galera? Perigoso. Contra o Juventude a gente vai ter até o Yuri Alberto, mas dia 14 contra o Botafogo provavelmente não teremos. Tá? E se o Héctor não se recuperar, a gente vai com o Pedro Raul de titular. Ele vai ser relacionado para os próximos jogos, porque o Corinthians né, tem o Héctor fora, então o Pedro Raul vai ser relacionado, tá? Mas ele pode ser titular contra o Botafogo. E isso me preocupa bastante, que a gente precisa pontuar no Campeonato Brasileiro. Mas enfim. Galera, espero que o Héctor volte rapidamente. E a questão do Tite, né, que fez história no Corinthians, ganhou títulos, enfim, né, no jogo contra o Flamengo, ele reclamou que xingaram a mãe dele. O Tite, obviamente, não foi bem recebido, né, pela torcida do Corinthians, foi xingado, vaiado. Enfim, na coletiva ele disse que só não deveriam xingar a mãe dele, enfim. Ele ficou chateado, ficou nítido, tá? A gente respeita a história que o Tite teve no Corinthians. Eu, particularmente, respeito. Poxa, o maior treinador, conquistou, beleza, obrigado. Tchau, irmão. Quer ser prestigiado por tudo que você fez ainda com o Corinthians? Porque assim, no momento que o Corinthians mais precisou, ele correu fora, né? Ele recusou. E ainda disse assim, eu não trabalho... Eu acho que foi esse ano ainda, de 2024 ou ano passado. Ele disse que não trabalhava mais no ano. Inclusive, ele falou isso num podcast, né? E aí, recusou o Corinthians acho que umas 2, 3 vezes, né? Com o Duílio, enfim. Foi em 2023 mesmo. E aí, quando o Flamengo faz o primeiro contato, ele simplesmente aceita. E ele é um mentiroso. Ele mesmo disse pra chamar ele de mentiroso. E ele é um mentiroso. E aí ele, obviamente, fica defendendo o Flamengo. Esses dias disse que até é torcedor do Flamengo, né? Elogiou o Flamengo, tem orgulho de ser técnico do Flamengo na última coletiva que ele disse contra o Corinthians e tal, e que é torcedor do Flamengo. Então, irmão, fica por aí, fica, enfim. Tá tudo certo. A gente não precisa de técnicos que virem as costas pro Corinthians, pô. Não precisamos. Enfim, Tite, obrigado por tudo, mas vai chorar em outro lugar, tá? Aqui é Corinthians, irmão. Deveria ter um mínimo de respeito, tá? Enfim. Quem levou o Corinthians, você pro mundo, pra seleção? Quem levou você, Tite, foi o Corinthians. Enfim. Então, chora menos, né? Chora menos. Galera, essas eram as últimas atualizações. Eu quis falar algumas coisas aqui, até desabafar concernente a algumas coisas. Eu vou pedir, deixa seu like, se inscreva no canal e a gente vai voltar aqui na próxima com mais atualizações do Corinthians, tá? Provavelmente amanhã. Grande abraço, até mais e vai Corinthians!